Que a graça e a paz do Senhor sejam com você essa noite, amém? Sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 24. Nós vamos dividir essa série em 5 partes, permitindo o Senhor, começando hoje e terminando daqui 5 terças-feiras. É óbvio que o meu objetivo nem de longe é esgotar esse assunto. Seria totalmente improvável falar de toda a escatologia bíblica em 5 sermões de 45 minutos, porém, você vai, na pior das hipóteses, sair daqui entendendo um pouco mais da importância de se aprofundar nesse assunto tão urgente, tão necessário, tão atual, e olhar para a Escritura e sobre tudo aquilo que ela já nos diz, e poder observar aquilo que nós estamos fazendo ou vivendo é função da igreja. Então sim, o nosso objetivo com essa série, Ele Vem, Você Vai, é para que você compreenda que a Bíblia fala de uma história de consumação. Eu já disse aqui para vocês que a Bíblia Sagrada, ela conta uma única história, que é a história do plano da redenção. O que é isso, pastora Sara? O homem pecou, ele caiu, depois disso ele se afasta de Deus, então Deus manda o seu Filho único morrer no meu e no seu lugar. Ele redime e justifica o povo que ele mesmo chama de seu, e declara que depois da sua morte e ressurreição ele voltaria para buscar a sua igreja. Então a Bíblia é dividida em 4 grandes tópicos, de Gênesis e Apocalipse, são eles: criação, queda, redenção e consumação. Toda a narrativa bíblica está resumida nisso. Então a gente tem um Deus que tudo cria, um homem que desobedece e cai, um Deus que manda seu filho morrer no meu e no seu lugar, e a consumação da história que se dará por ocasião da segunda vinda de Jesus o Cristo. Não é à toa que nunca houve na história da humanidade, dentro da indústria de streaming, tantos filmes, tantas séries apontando para um final, que o mundo caminha para um final. As informações, se você está ligado com o que está acontecendo, mostram isso. Porém, diferente dessas informações soltas, que os mais privilegiados e poderosos acreditam ter, nós, os cristãos, sabemos que final é esse, como se dará e que tipo de coisa esperar e fazer. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. O meu objetivo, certamente, é trazer com a sua mente esclarecida, uma ligação entre tudo aquilo que está acontecendo com aquilo que a Bíblia já diz. Então nós vamos começar hoje olhando para Mateus 24, esse aqui é o que a gente chama de sermão escatológico de Jesus. O que isso quer dizer? Jesus estava tendo uma conversa com seus discípulos e ele passa a falar sobre como se dará o fim. Então, permitindo Deus, nas outras terças, nós vamos a Apocalipse, vamos a Daniel, vamos a 1 Tessalonicenses, mas eu quis começar com esse sermão do próprio Cristo, para que vocês pudessem perceber que o próprio Jesus, enquanto andou entre nós, falou claramente de tudo aquilo que antecederia a sua segunda vinda. Então essas palavras aqui, elas não são dos apóstolos, apesar dos apóstolos serem tão confiáveis, obviamente, quanto as de Cristo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, mas aqui quem falou foi o próprio Filho de Deus. E é por isso que olhar para essa narrativa tão segura é o início do entendimento dessa consumação da história. Então Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3, diz assim a palavra de Deus: no Monte das Oliveiras, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu não sei se é na segunda terça ou na terceira terça-feira, eu vou falar sobre o Israel de Deus. Não vai ser hoje que eu vou falar sobre as guerras, mas eu quero tratar com você biblicamente sobre quem é o Israel de Deus, o que Israel como nação tem a ver com o aspecto escatológico. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque tantas coisas acontecem na internet, tanta gente falando tanta coisa, tanta teoria criada, e a gente tem que ter zelo com isso. Principalmente ao observar aquilo que a Bíblia falava da primeira vinda de Jesus, ou seja, quando ele nasceria, passearia na humanidade, e a segunda vinda que retrata a consumação. Então, a primeira vinda da qual Isaías falou, os profetas maiores declararam, já aconteceu. Tanto que uma das narrativas que algumas pessoas têm utilizado
usado para falar que Jesus vai voltar somente para a nação de Israel, é quando diz que ele estaria no Monte das Oliveiras. Agora veja, o texto que a gente lê já começa falando que Jesus já pisou no Monte das Oliveiras. Então aquilo que Isaías falou que aconteceria, que algumas pessoas olham e falam, a Bíblia fala que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, e isso é na nação de Israel. Isso não tem a ver com a segunda vinda, mas com a primeira que já aconteceu. Só para fazer esse parêntese aqui. Então verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Você pode trocar a consumação do século para fim do mundo, tá? Versículo 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Segura aí, meu irmão. Desde que o mundo é mundo, Deus tem interesse que o povo dele conheça e não ande perdido. Ai, é mesmo, não sabia. Nossa, nunca ouvi falar. Ai, que medo. Não. Jesus está aqui falando, ei, veja, para que ninguém vos engane. Então isso que ele vai começar a falar a partir de agora é com a intenção de que hoje, você e eu, 2000 anos depois disso aqui, possamos não ser enganados quando observarmos essas coisas acontecendo. Então, veja, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, meu irmão, desde que o mundo é mundo tem guerra. Eu vou aprofundar nisso aqui mais um pouco, mas Jesus é claro em dizer, só guerra não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu até falei domingo que a analogia aqui com dores de parto é muito feliz diante da ideia de que uma mulher, quando começa a ter dores de parto para dar à luz, essas dores só culminam com o nascimento do neném. Elas só encerram assim. Então, é essa analogia que Jesus está fazendo aqui. O princípio das dores é como uma mulher grávida que chegou nos dias de dar à luz e ela começa a sentir aquelas primeiras dores que só terminarão quando o bebê nascer. Então, o princípio das dores revela o começo desse parto que se encerra com a vinda de Jesus, o Cristo. Verso 9, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Querido, isso aqui está muito longe de acontecer. O cristianismo sempre foi uma religião martírica, mas aqui no Ocidente a gente ainda vive uma bolha. Perto de Jesus voltar, você e eu não teremos a liberdade que a gente tem hoje. Então você precisa aproveitar isso. Aqui está dizendo que o mundo e Satanás, que odeiam a igreja, vão nos perseguir. E não é uma perseguiçãozinha, não é uma coisa assim, você é crente, não gosta de você. Não, vão matar a gente. É isso que o próprio Cristo está falando aqui, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade, querido? Pecado programado. Aquela coisa que crente faz e acha que é natural fazer. Eu posso ficar bêbado, é só esse pecadinho. Eu traio minha mulher, é só uma aventura. Eu roubo imposto, é só um negocinho. Iniquidade, o Jesus está falando, perto da minha vinda, a iniquidade, esse pecado programado, que parece que não tem nada a ver, ele vai aumentar. Sabe por quê? Porque ele vai começar a acontecer com muito mais frequência dentro do povo que é chamado para ser santo, mas está acostumado com o pecado. Jesus está falando disso aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Grava esse versículo porque eu vou voltar nele. Esse então virá o fim, depois de será pregado o evangelho em todo mundo, é o que mais tem a ver com aquilo que chama atenção para a nossa geração ficar aqui, alerta. Por uma razão simples, nós vivemos na era do advento da internet, ponto.
Aquilo que antes era totalmente improvável. Esse culto agora, nós temos aqui, sei lá, um pouco mais de 100 pessoas. Querida, ele está sendo transmitido para mais não sei quantas. Depois disso, nós vamos subir para uma plataforma que mais não sei quantas serão alcançadas. E o evangelho, depois da internet, ele chega em todo o mundo. E essa é a razão pela qual você e eu temos que estar de olho na escatologia bíblica. Essa é a principal profecia, que nunca antes da internet ter tomado tudo o que está acontecendo. Se você está ligado no que está acontecendo, meu irmão, nós estamos na época da nanotecnologia. É tudo muito maior do que a sua mente e a minha limitada consegue alcançar. A inteligência artificial, ela está só arranhando a superfície, mas sem sombra de dúvidas. Ela é o que escancara o cumprimento da profecia bíblica, do sermão escatológico de Jesus, que faz com que a gente ligue sinal de alerta. Então, você vai ver que tudo que um texto como esse fala está acontecendo ao mesmo tempo. E é isso que deve gerar alerta em mim e você, que não devemos ser enganados. Palavra do próprio Cristo. Verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de lá coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte para trás para usar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. A gente sabe muito bem por quê, morando num país que tem inverno rigoroso. Nem no sábado. Sábado aqui fala da ideia de uma distração, né? De você estar assim, muito ocupado com um monte de coisa que não está vigilante. Então Jesus está falando, tomara que não seja. Nem no inverno em que está muito frio e que você tem lentidão para execução de algumas coisas, e nem no sábado em que você está distraído demais. Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e jamais haverá. Então segura aí, meu irmão. O mundo, para que Jesus volte, vai piorar muito. Não se iluda. Não tem como melhorar. O que Jesus está dizendo é, nesse tempo haverá tribulação como nunca antes houve. São palavras do próprio Cristo. Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Você pode dizer amém? Você é escolhido do Senhor? Então você fica firme, querido. Por amor a você, o Senhor abreviará o tempo do sofrimento. Eu creio nisso. Sabe, isso não significa que cristãos não morrerão. Mas morrer não significa se perder. Então, aqui está dizendo, olha, esse tempo vai ser abreviado por causa do eleito. Por causa daqueles que Jesus já separou para chamar de seus. Então, verso 23. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganarem, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Todo mundo vai ver. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Não vai ser um negócio secreto, que só um povo vê e o outro não vê. Vai ser um negócio que, onde houver olho, as pessoas verão. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, aleluia. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande candor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Toda a igreja, todos os eleitos, identificarão essa voz quando ela acontecer. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois foi como nos dias de Noé.
também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Para finalizar, verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a estancar os seus companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor, nós queremos te adorar pela tua palavra. Pai, porque ela é segura, ela é destino estável para o nosso coração, que às vezes passeia por tantos lugares instáveis. Deus, obrigada, porque o Senhor nos avisou, o Senhor não tem interesse em que nós andemos enganados. E é por isso que eu quero pedir, Deus, que por meio da ação do Teu Espírito, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Pai, nós entendemos o poder da revelação de um texto como esse. Deus, tão antigo do ponto de vista cronológico, mas tão atual, tão urgente, tão necessário. Oh Deus, tão firme. Nos ajuda, Deus, a olhar somente para a Tua palavra, a confiar nela e a fazer aquilo que ela nos ordena. Fala com o Teu povo, Senhor. Quanto a mim, uma vez mais confesso a completa dependência que tenho de Ti para pregar a Tua palavra. Deus, que somente a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Quando a gente lê um texto como esse, a primeira coisa que você tem que pensar imediatamente é a ideia de que a partir da liberação dessas palavras, por meio da pessoa do próprio Cristo, é como se o próprio Deus tivesse ligado um relógio. E esse relógio está correndo para acontecer tudo aquilo que a profecia disse. Então escute, não é só o mundo que está mudando para se adequar às profecias, é a história que está acelerando. São sinais que não estão só mais restritos à palavra de Deus, mas eles estão nas manchetes, eles estão nos decretos internacionais, eles estão nos púlpitos silenciosos, eles estão nos corações adoecidos. Quando a gente olha para aquilo que parou o mundo nesse final de semana, né? Quando Israel bombardeia o Irã, quando os Estados Unidos entram na guerra, quando a gente olha para as profecias escatológicas e para os mapas escatológicos dentro do noticiário global, porque se você estudar um pouco da geografia bíblica, você vai ver que nada daquilo que está acontecendo é distante daquilo que a Bíblia já falou na Europa, e não é só nos Estados Unidos, não é só no Irã, não é só em Israel. Se você tem clareza do que está acontecendo no mundo afora aí, você sabe que lá na Europa, as escolas estão substituindo o Natal pelas festas da luz humanista, é isso mesmo. E se você é mais ligado ainda, você sabe que a reforma protestante, ou seja, aquilo que nos fez igreja, como nós conhecemos hoje, começou lá. Aquilo que foi o berço da igreja reformada, hoje de igreja não tem nada. E as grandes igrejas da Europa se tornaram pubs, restaurantes ou museus. No Brasil, a gente tem toda sorte de imoralidade, de tragédia que você pode imaginar, né? Desde crianças que se automutilam, até influenciadores que se transvestem nesse desespero de liberdade, e aqueles que denunciam isso acabam sendo cancelados. A nossa política e tudo aquilo que revela um comportamento imoral. Na ONU, enquanto isso, se discute uma declaração universal dos direitos da inteligência artificial. É isso mesmo que você escutou. A inteligência artificial agora vai ter, segundo a Organização das Nações Unidas, uma declaração universal de direito. Enquanto isso, 100 milhões de refugiados humanos morrem sem nome, sem dignidade, sem notícia. E nós, como igreja, em muitos lugares, nos púlpitos, a gente tem pregação vazia, autoajuda, coach, ego sendo amaciado, cultos que têm coreografia, igreja que está distraída. Minha irmã, entende uma coisa: enquanto a igreja dorme, o inferno trabalha em 3 turnos.
O inferno não para de trabalhar. É de manhã, é de tarde, é de noite. E paralela a isso, a segunda vinda de Cristo, ou seja, a consumação da história, é de longe o assunto mais tratado na Escritura. Nós temos 300 referências na Bíblia à primeira vinda de Cristo, que já se deu. Quando Jesus vem, humana, está entre nós, morre na cruz, ressuscita no terceiro dia. Mas nós temos mais de 2.400 referências na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo. O que eu estou te dizendo é que a segunda vinda de Cristo, na Bíblia, é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado. Tem gente por aí que nega que Jesus vai voltar, que acredita que ele não voltará. Outros tentam enganar pessoas e marcam datas. E aí a gente tem de tudo acontecendo. Mas o texto que a gente leu, os discípulos olharam para Cristo, se assentaram e falaram: o Senhor pode nos dizer quando é que essas coisas vão acontecer? E essa pergunta dos discípulos é aquela que deve ecoar no meu e no seu coração como igreja de Cristo. Como quem sabe para onde está caminhando. Como quem conhece a identidade, como quem vive em propósito, como quem declara destino. Essa pergunta dos discípulos, ela tem a ver com a minha e com a sua vida. E a segunda vinda de Cristo, ela é necessária justamente porque é importante que a história tenha uma consumação. Jesus não especula aqui, ele alerta. Jesus não está dizendo das coisas que ele acha que acontecerão. Ele está tratando das coisas que certamente acontecerão. E isso faz toda a diferença. Então eu quero passar a olhar com você para esse texto de forma rápida, sobre os sinais dessa segunda vinda. É óbvio, e eu vou falar de novo, que a gente vai passar por cima, por causa do tempo, por causa do jeito e por causa daquilo que nós precisamos abordar. Mas é importante que você entenda como esses sinais são divididos. A primeira coisa que é importante que você perceba é que existem alguns sinais da segunda vinda que revelam a graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. É aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Isso é graça, é favor, é aquilo que nos dá acesso, é aquilo que carimba passaporte. E esses sinais que revelam graça estão mais presentes no versículo 14. Olha aí. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Veja, Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, língua, raça, povo e nação, diz Apocalipse 5:9. E aqui vai dizer que um dos sinais que revela a graça de Deus, para mostrar que esse Deus misericordioso não tem prazer de que muitos se percam, é que o evangelho de Cristo, e isso faz parte da justiça do próprio Deus conosco, ele seria pregado a todo o reino, a toda a nação. Veja, nação aqui é mais que etnia. É mais do que falar Brasil, Estados Unidos, China, Reino Unido. É mais do que isso. Quando aqui a Bíblia fala nação, fala da ideia de quando Jesus morre e ressuscita, ele dá aos discípulos aquilo que nós chamamos em teologia de grande comissão. O que é a grande comissão? Quando Jesus já ressurreto, ele reúne os seus discípulos e ele fala assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em seguida ele vai dizer: ide, vírgula, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que isso nos assegura? Se Jesus não tivesse falado antes de falar ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, e tivesse só dado essa ordem, sem antes dizer toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, o que isso significa? O motivo pelo qual você e eu pregamos, querido, é porque aquele no nome de quem a gente vai, já recebeu do próprio Deus toda a autoridade no céu e na terra. Então a gente não vai no nome de um Cristo fracassadinho. A gente não vai no nome de um Cristo derrotadinho. Quando Jesus mata a morte, tira da morte o aguilhão, quando ele inaugura a ressurreição, ele fala: agora, portanto, vocês podem ir e pregar. Quando eu te disse que esse sinal que revela a graça é o principal sinal que nos chama a atenção, justamente porque no versículo aqui é o único versículo em que fala: então esse evangelho será pregado por todo o reino, então virá o fim. Você sabe por quê, querido? Na minha e na sua geração, e se você tem aproximadamente 40 anos, como eu, você é fruto da última geração que lembra da vida sem internet. Se você tem aí 30 anos, você não lembra, você nem sabe que existiu antes de você um mundo em que disquete era o máximo de tecnologia que você possuía. Em que quem tinha um computador com 2 GB, meu irmão, era trilionário.
Hoje você está na sua mão aí com um celular de 1 tera. A internet, sem sombra nenhuma de dúvidas, e você tem que estar ligado nisso. A internet, sem sombra nenhuma de dúvidas, que faz com que você e eu falemos com o mundo, que faz com que o mundo seja plural e globalizado, que faz com que a informação esteja em tempo real, que aproxima as pessoas, é o instrumento que Deus levantou nessa geração para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Nunca antes na história da humanidade foi tão possível que isso que diz o versículo 14 do capítulo 24 de Mateus acontecesse. Hoje, em todo o planeta, de forma organizada. Existe uma igreja no Brasil, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem em cada culto seu o acesso de mais de 100 países. É isso que você está escutando mesmo. Essa igreja tem trabalhado incansavelmente, utilizando a ferramenta da internet. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, meu irmão. Não interessa quantos seguidores que você tem, 2, 5, 7, 100, 1 milhão. Se você não usa a internet para evangelizar, você está errado. Se você acha que a internet é só para você postar quando seu time ganha, ou achar quando você está bonitinho, você postar lá, você está errado. A internet é, sem sombra de dúvidas, um instrumento pelo meio do qual o Senhor fará cumprir essa profecia que antecede o fim. Ela é um meio de graça. É por isso que a sua internet tem que ser coerente com aquilo que você faz, viu, meu irmão? Não dá para ser crente na igreja e ser ímpio na internet. A pessoa que vai no seu perfil, ela tem que encontrar você crente. Na roupa, no lugar que você frequenta, no que você faz. Porque a internet precisa ser a utilização do meio de conduzir pessoas a Cristo. Ei, querido, você tem usado sua internet para quê? Quem entra no seu perfil encontra Cristo. Encontra Cristo lá. O evangelho, pastor, sabe quem que é? Só tem 100 seguidores. Se você fizer um bom trabalho, uma hora um desses 100 seguidores seu é alguém que tem 1 milhão. E aí essa pessoa tem acesso a você pregando lá. E por meio da rede dela, que é maior que a sua, porque isso é mundo globalizado, todo dia estoura vídeo de alguém anônimo, sim ou não? Sim. É desde vídeo de alguém que faz barraco no avião, até todo dia estoura vídeo de alguém anônimo, meu irmão. Está na hora de estourar o seu. Você precisa falar desse Cristo. Sem sombra de dúvidas, o que faz com que os nossos olhos estejam voltados para a escatologia bíblica, muito mais do que guerras, e a gente vai falar disso, porque isso está acontecendo, e a Bíblia falou, mas aqui, então virá o fim, fala dessa mensagem sendo levada aos 4 cantos, e se a gente compara com o texto de 1 Pedro, lá em 1 Pedro ele vai dizer assim, que a igreja é responsável por acelerar a vinda de Cristo, e sabe como a igreja acelera a vinda de Cristo? Pregando. É por isso que você vai cansar de ver Emanuel de Dembury pregando. É segunda, é terça, é TED, é céu, é restart, é culto de mulheres, é culto de homens. Nós não vamos parar de pregar o evangelho. Você precisa entender isso. Nós somos os portadores dessa notícia que revela o cumprimento dessa grande profecia. A internet é, sem sombra de dúvidas, e não sou eu o que eu acho não, tá? Eu estou replicando aqui o que os maiores teólogos que nós temos vivos falam ao olhar para esse texto. Essa não é uma visão da Sara. Para eu trazer uma mensagem como essa aqui, querido, pensa no tanto que eu estudei. Para não falar besteira, até porque a mensagem vai para a internet. E depois eu não quero que o povo vá lá, pastor, falando besteira, né? Porque a internet é esse lugar. Mas de verdade eu quero que você entenda que todo o resto é limitado demais. Você pode colocar na maior rede de televisão, ela é limitada a uma geografia. Se a gente coloca no rádio, ela é limitada a um sinal. Se a gente escreve um livro, ela é limitada à distribuição. A internet não. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, onde a pessoa estiver no planeta, ela pode ouvir do evangelho de Cristo. Você tem pregado esse evangelho, meu irmão? Você faz parte disso. A grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque Jesus já tinha ressuscitado, matado a morte, inaugurado a ressurreição, e ele diz, agora é com vocês. E aí eu quero que você entenda que é responsabilidade de cada geração, o ganhar a sua geração para Cristo. Creia,
pelo menos aqui, na Manuel de Denbury, nós faremos a nossa parte. Em tempo e fora de tempo. No verão e no inverno. Enquanto muitos querem fazer outra coisa, nós estaremos aqui. É com os gamers, é com os jovens, em tempo e fora de tempo. Porque uma igreja séria não tem como olhar para um texto como esse e não entender que é para ela. Veja, aqui não há promessa de segunda oportunidade. Eu sei que você já ouviu falar que aí Jesus vem, busca a igreja, aí vai ficar um povo aqui e depois vai reinar o diabo de 1000 anos. Nós vamos conversar, não hoje, na quarta, terça-feira, permitindo Deus, sobre como essa não é uma visão bíblica. A Bíblia não fala de uma segunda oportunidade. Deus nos deu a melhor das estratégias para que a gente ganhe essa geração, porque não haverá segunda chance. A história das missões vão mostrar que o evangelho vai se estendendo, ele vai crescendo, até que chegou na geração da internet, onde toda língua, povo, raça e nação. A inteligência artificial faz isso, não é? Lá no nosso podcast, o pastor Dani já me contou que dá para eu ter falado em português e ele colocar na minha boca como se eu estivesse falando em inglês. Você entende isso? A inteligência artificial faz isso. Quando você olha para o que a internet é, para o que a inteligência artificial é, você que vive nessa era precisa se ligar e falar, peraí, a Bíblia falou disso. O evangelho vai ser pregado a toda a nação, a todo o reino, a toda a raça. Nunca antes aconteceu isso. É um sinal que mostra graça. Mas a Bíblia também fala de sinais que mostram a oposição a Deus. Ou seja, no tempo da época da volta de Jesus, vai estar acontecendo coisas que mostram a oposição a Deus. Esse texto aqui é rico em falar disso. Olha o verso 8, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Verso 10. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se a gente for lá para o verso 21, a Bíblia vai dizer assim, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Primeiro sinal que fala de uma oposição a Deus, de um tempo em que o povo vai estar distante dele, são as tribulações. Veja. O tempo da volta de Cristo será um tempo de profunda angústia e dor. Um tempo de muita dificuldade, de perseguição religiosa. Mas veja, por mais que você tenha liberdade de sair da sua casa, entrar num lugar que chama igreja, levar a sua Bíblia debaixo do braço, é certo que você sabe que isso não é a realidade de muitos lugares. Aqui no verso 9 diz que haverá perseguição religiosa. Essa perseguição tem estado presente em toda a história, dos judaizantes, dos romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. No século XX, a gente teve o maior número de mártires da história. Talvez você não saiba, mas a igreja é perseguida. E um dia o Célio e eu temos um sonho de trazer uma galera que nós conhecemos, que já fez parte da igreja perseguida, só para você sentar aqui, meu irmão, e chorar umas 3 horas. Você vê o tanto que seu cristianismo e o meu ainda estão distante daquilo que tem gente agora fazendo por amor a Cristo. Que deixou tudo, casa, lar, e vive naqueles lugar debaixo da terra, lá na China, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho. Existe gente hoje morrendo por Cristo, e essa tribulação que a Bíblia fala aqui, descreve esse período, ou seja, vai haver apostasia, muita gente falando, ai, não quero mais seguir a Deus, ai, eu até acreditei, mas depois que eu me descobri, eu não quero mais acreditar, ai, eu um dia até cantei, mas decepcionei. Um tempo de apostasia, um tempo de muita gente que acreditou que foi e não é mais. Mas escute isso. É impossível que um eleito tenha sido e não seja mais. Você entende o que eu estou dizendo? É impossível. E aí eu estou falando não do que eu acho, mas do que a Bíblia diz. Que alguém que um dia teve acesso à salvação de Cristo saia desse lugar. Lembra da canção que fala, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver? Isso é uma realidade teológica. Agora, dentro da proximidade da vinda do Filho do Homem, essa grande tribulação, ela vai ser junto com um tempo de muita apostasia. De muita gente querendo ir embora, ausente de compromisso. E em seguida vai se manifestar o que a Bíblia chama de homem da iniquidade, que é o anticristo. Na última terça-feira, permitindo Deus, eu vou falar só desse homem da iniquidade. E aí vai haver esse tempo de grande angústia, como nunca houve na história, porque esse tempo vai ser um tempo angustiante, porque é chamado de um pouco do tempo de Satanás. Mas veja,
Você que serve a Cristo não precisa temer. Você pode dizer amém? Veja, nós somos um povo que conhece o que acontecerá. E é por isso que você e eu, como igreja, temos que nos preparar. Um dos objetivos que a gente está falando aqui é para que você, entendendo aquilo que a Bíblia diz, possa se organizar. Outro sinal que mostra a ira de Deus, além da tribulação, é esse tempo de grande apostasia. Reverendo Heber Campos Júnior, falando desse tema, ele diz assim, ó: a grande estratégia do diabo não será destruir a religião, será falsificá-la com a ausência da verdade. Lembra que eu tenho dito aqui da ideia de promover uma experiência de culto, mas não pregar transformação e arrependimento? Então a ideia do que está acontecendo, ou o que acontecerá antes de Jesus voltar, é esse tempo de grande apostasia. Deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu li um livro, onde um grande estudioso do movimento das igrejas do Brasil contou que existem hoje no Brasil 104 mil CNPJs de igreja. É isso mesmo. A ideia é que abre uma igreja em cada esquina. Surgem no mundo 5 novas religiões por dia. A gente vive hoje uma explosão da falsa religião. Você tem que se ligar nisso. Ai, mas pastor, eu respeito, porque assim, eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Não tem gente que fala assim. Ah, não, eu não, assim, eu acho que cada um, religião, política e time, não discute. Não é essa a realidade bíblica, tá? A paz bíblica não é uma paz a qualquer custo. Se você, cristão, sentar num lugar onde o assunto religião for tratado e alguém levanta um assunto que contradiz com o princípio absoluto bíblico, em nome da paz, você não tem o direito de se calar. Pelo menos biblicamente não. É óbvio que você não vai brigar, você não vai desrespeitar, você não vai agredir, mas você vai falar, eu posso dizer como eu creio? Crendo na Bíblia Sagrada, eu acredito que é assim. É por isso que crente tem que conhecer a Bíblia, amém, meu irmão? Porque se você falar do que você pensa, você vai falar do vazio da sua mente e do engano do seu coração. Ah, é porque eu não acho. Então você acha o quê? Nós não achamos nada. Nós somos um povo que não acha nada. Nós declaramos, confessamos, mostramos, apontamos tudo aquilo que a palavra fala. Nós, como indivíduo, não pensamos nada. Mas só para você ter uma ideia do crescimento das falsas religiões. O islamismo hoje domina mais de 1 bilhão de pessoas. Ao lado dele, o catolicismo romano, que tem também 1 bilhão de seguidores. O espiritismo kardecista, os cultos afro-brasileiros vão crescendo. E, por outro lado, as religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, mantém milhões de pessoas num berço de cegueira espiritual. Ainda dentro dessa realidade, a gente tem as seitas orientais e ocidentais que crescem com grande força. Sabe aquela coisa das energias, dos mantras, cada dia mais frequente dentro da internet. E aí junta com isso liberalismo, misticismo. Querido, cuidado com o crente místico, viu, meu irmão? Ai, pastor, eu sou crente, mas assim, sabe qual que é o meu jeito? É porque eu sou de aquário, com ascendente em leão, não é? Misticismo, meu irmão. Você é de Cristo, você pode dizer amém? Nós não somos regidos por sorte, azar, determinismo, signo. Nós não misturamos sagrado e profano. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. E nós regemos a nossa vida de acordo com isso. Ai, pastor, é porque você não sabe. Quando eu leio meu signo, é eu todinha lá. Então, continua. Eu estou te contando que isso é um sinal que precede a vinda. Um tempo de apostasia, de mistura, de bagunça ideológica. Um tempo de confusão. Um tempo de tudo pode, de tudo está tranquilo. E o misticismo, assustadoramente, tem tomado conta das igrejas hoje. Quantos crentes você e eu conhecemos que acreditam que um pedacinho de papel benzido lá pode trazer para ele? Ô, querido, o misticismo dentro da igreja é uma das piores marcas da apostasia que precederá a vinda do Filho do Homem. A gente tem que ter cuidado com isso. Ainda é do pastor Heber Campos Júnior, uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, ó: o mundo não odeia todos os cristãos. Ele só odeia os que ainda se parecem com Cristo. Sabe qual é o nosso problema, querido? Que a gente vai sendo amado pelo mundo. É que as pessoas não veem Cristo em nós. Porque quando o mundo vê Cristo em nós, ele vai nos odiar naturalmente. Porque Satanás e o império do mundo odeia tudo aquilo que se parece com o Salvador da história, com o Redentor da nossa alma.
Então o mundo não odeia todos os cristãos, mas certamente ele odiará aqueles que se parecem com Cristo. E esse ódio hoje vem por meio de cancelamento. Esse ódio hoje vem por meio de ferir reputação. Mas ouça, você que é cristão, cuide da sua piedade, que Deus cuida da sua reputação. Deus não nos chamou para sermos famosos. Deus nos chamou para sermos fiéis. Ele não nos chamou para sermos populares. Ele nos chamou para sermos leais. Esse tempo de tribulação e de apostasia vai ser seguido de um tempo de muita depravação moral. Olha o que diz o verso 12 aí do nosso texto. E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é o que eu te disse. Pecado programado. Aquela ideia de que tudo pode. É um mundo totalmente ausente de absolutos e pluralizado em tudo. Não é só tolerar o erro, meu irmão, é promovê-lo. Você entende essa diferença? A multiplicação da iniquidade não é só que eu tolero o erro, mas eu o promovo. Eu me sinto confortável com ele. Todo mundo faz. O meu objetivo é que você perceba que aquilo que está acontecendo no nosso tempo é profeticamente revelador do fim. Não é um negócio de você se acostumar, achar que é bonitinho, achar que é bacana, todo mundo faz. É olhar para a Escritura e falar, ela falou que ia acontecer isso. A iniquidade aumentando. E onde a iniquidade multiplica, o amor esfria. É um mundo sem referência, é um mundo perdido, é um mundo confuso, é um mundo sem baliza moral, é um mundo sem norte ético. Vai existir a desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais, o colapso dos valores espirituais. O índice de infidelidade conjugal só aumenta, o índice de divórcio passa de 50%. A cada 10 casais que se casam, 5 se separam nos 10 primeiros anos de conjugalidade. Isso é a iniquidade aumentando. Para acabar de completar, a corrupção está presente em todas as cortes. As instituições estão desacreditadas. Os parlamentos estão sem autoridade moral. A corrupção religiosa é assustadora. O sagrado está sendo vendido. E aí, antigamente, eu me lembro, eu não sei você, quando eu era criança, eu tinha muito medo de morto. Muito. Quando morria alguém, eu ficava lá no meio do meu pai e da minha mãe semanas. Eu tinha medo de morto. E não é só eu, não. Talvez você está aqui, você foi criado mais no meio do interior do Brasil, e você também tinha medo de morto. Assombração, gente que parecia espírito, né? Hoje, meu irmão, a gente tem medo de vivo, sim ou não? Sim. Quando você começou a ficar adulto, você entendeu de quem você tinha que ter medo. Sabe por quê? A iniquidade aumenta. A iniquidade aumenta. E onde ela aumenta, o amor esfria. Pastor, onde a gente vê a depravação moral? Em todo lugar. Eu poderia ficar aqui uma semana falando com você sobre como isso manifesta, mas eu vou só citar. Primeiro, a chamada revolução sexual. O que é isso? É o surgimento, ou a aceitação, ou a validação, ou a pregação da homossexualidade, da infidelidade, da falta de freio moral. Junto a isso, a rendição às drogas. Nós somos um mundo rendido às drogas. Aqui nos Estados Unidos é assustador. Difícil passear em Nova York sem sair um pouco noiado, não é? Você sai tudo, né? Levinho, a cabeça lotada de... A liberação das drogas. Querido, isso é cumprimento de profecia. Não é só olhar e falar, sabe o que é aqui nos Estados Unidos? É liberado. É olhar para isso e falar o que a Bíblia já disse. Mais do que isso, a dissolução da família, o divórcio, a não criação de filhos, a distinção da família de origem ou a não valorização dela. Somada a isso, a violência urbana, as cidades virando grandes campos de barbárie e ainda a solidão. A solidão é fruto do aumento da iniquidade, da diminuição do amor. Nós somos a geração da individualização, pessoas cada vez mais sozinhas e se movimentando de forma sozinha. E aí, aqui eu vou terminando. No verso 15 diz que nós temos o outro sinal do juízo de Deus, que é a apresentação da figura do anticristo. Olha o verso 15.
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quem usou essa nomenclatura primeiro foi o profeta Daniel, aqui Mateus usa, mas ao longo da narrativa bíblica, a gente tem João usando a palavra anticristo, e existem outras nomenclaturas que apontam para esse, que não é um partido, não é uma instituição, não é uma religião, o anticristo é uma pessoa. A gente vai ter uma terça-feira só para falar dele, de como é que a gente vai identificar a sua ação, mas ele será um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás, e ele vai instituir, num tempo de grande caos, uma pseudo-paz. A Bíblia diz que aquilo que ele vai fazer vai ser tão poderoso, que até os escolhidos vão ficar... Só que a Bíblia diz que escolhido que é escolhido, conhece a Cristo, e não será pego nesse engano. Ô querido, você precisa conhecer a Cristo. Você e eu precisamos conhecer a Cristo. Porque haverá nesse tempo uma época de grande perseguição dos cristãos. Mas veja, de novo, ele pode até matar um eleito, mas nenhum eleito se perderá. É garantia da palavra de Deus. Esse homem se levantará. E mais sinais vão indicando esse juízo de Deus. Então a gente entra na história das guerras. Eu vou deixar para falar especificamente das guerras terça que vem, que eu vou entrar especificamente nessas que estão acontecendo na nossa geração. Vou começar lá da primeira e segunda grande guerra, de como todo o nosso século é o século que mais houve guerra na história. Talvez você está achando, ai pastor, primeira e segunda guerra ficou lá atrás, minha bisavó viveu a guerra, minha avó viveu a guerra. Não, meu querido, nunca houve um tempo de tantas guerras instauradas como o nosso tempo. Então semana que vem, permitindo Deus, a gente vai falar de guerras, e depois no verso 29 diz de terremotos. De acordo com a pesquisa geológica aqui dos Estados Unidos da América, nos últimos anos houve a maior quantidade de terremotos nunca vistas antes na humanidade. Sabe o que eu quero que você entenda? Por que você e eu precisamos ficar ligados e não só emocionados quando a gente canta, mas a igreja será arrebatada? Ninguém sabe o dia e a hora desse tempo, mas meu irmão, nunca antes, numa outra geração, todas essas coisas aconteceram juntas. Mas aquilo que prevê que então virá o fim é o que mais você e eu precisamos olhar. No século 20, houve mais terremoto do que em todo o restante da história. A Bíblia prevê que a natureza gemeria, entraria em convulsão, e é o que a gente está vendo acontecer hoje. O aquecimento do planeta está levando os polos a um derretimento que pode provocar grandes inundações, que é o que a gente está vendo acontecer. Não é só o susto de nevou na Flórida, ou fez muito calor onde nunca fez calor, ou em janeiro, fevereiro desse ano nós estávamos no Rio de Janeiro, 55 graus estava fazendo no Rio de Janeiro. Querido, a Bíblia tratou disso. A Bíblia diz que antes de Jesus voltar, um tempo de convulsão. Apocalipse 6 fala que as colunas do universo serão abaladas, que o universo entraria em colapso, que tudo que é sólido seria balançado. Isso é visão de terremotos. Exatamente isso que a profecia bíblica diz. Depois no verso 7, ainda Jesus vai dizer que haveria um tempo de fome e epidemia. Você sabia que o grande problema da guerra é o quanto há de investimento nela? Se investe anualmente nas guerras mais de $1 trilhão. Um ano que o mundo deixasse de investir em bomba seria suficiente para acabar com a fome no planeta. Você entende isso? Só que como isso não acontece, a gente tem a profecia se cumprindo. Um tempo de fome. E não só fome, porque a fome é um subproduto da guerra. O que é que eu quero que você entenda? Sempre que tem guerra, em seguida tem um tempo de fome. Sempre que tem guerra, em seguida tem um tempo de fome. E sempre que tem um tempo de fome, em seguida tem um tempo de grandes epidemias ou pandemias. Não é só sobre a Covid-19, que foi a primeira vez na história do planeta e da civilização que uma doença alcançou o mundo todo. Não é só sobre isso. É sobre muito mais que isso. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição de riqueza, que também é característica da antecedência da vinda do Filho do Homem. Entendendo tudo isso, eu quero ler com você, para a gente finalizar, a descrição dessa segunda vinda. Lá em Atos, no capítulo 1, no verso 11, a Bíblia diz assim, ó. Atos 1, verso 11.
Verso 11, cadê você, seu lindo? Aqui, ó. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Sabe o que esse texto está contando? Jesus voltará pessoalmente. Você pode dizer amém? Ei, querido, todo olho verá, mas você o verá. Ele voltará de um jeito que você vai vê-lo. E vai ser pessoal. E não vai dar para ir na rabeira do outro. Não vai. Ia ser uma bênção, né? Eu, por exemplo, ia querer ir na rabeira do Célio toda hora. Deus, estou na rabeira do meu marido, o senhor não falou? Mas vai ser pessoalmente. Mas não só isso. Se a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 1, verso 7, a gente tem uma outra característica de como esse Cristo virá. E lá em Apocalipse 1, 7 diz assim: pronto. Por isso que não é bom trazer Bíblia de estudo para pregar. Apocalipse 1, verso 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Meu irmão, vai ser secreto? Vai ser só um pouquinho de gente que vai ver? Vai ser só numa nação que ele escolheu? Olha como o Apocalipse diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Meu irmão, nesse dia, não haverá caverna tão profunda, não haverá vale tão escuro, não haverá metrópole tão congestionada, não haverá região rural tão longe, não haverá um lugar onde o olho que estiver vivo não poderá ver. Jesus voltará pessoalmente, mas ele também voltará visivelmente. E lá em 1 Tessalonicenses 4, é o último texto que eu quero ler, porque a gente tem uma outra característica dessa vinda, que você precisa estar ligado nela, para a compreensão daquilo que certamente, e não ocasionalmente, e não talvez aconteça. 1 Tessalonicenses 4, no verso de número 16, diz assim a palavra de Deus: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Sabe o que está contando? Além dessa vinda ser pessoal, além dela ser visível, todo mundo também vai ouvir. Jesus voltará audivelmente. Todo ouvido vai ouvir. A voz do arcanjo, a trombeta toca, todo olho vê, todo ouvido ouve, e isso acontecerá repentinamente. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante aqui, ó. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja como vai acontecer. Toca a trombeta. Primeira coisa que vai acontecer. É por isso que quem está morto não está em desvantagem sobre quem está vivo. Olha como que o versículo finaliza, ó. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta dos céus, descerá os céus. E os mortos em Cristo, não é qualquer morto não, é quem morreu em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Então vai ser assim, ó. Tocou a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então na nossa frente estarão Abraão, Isaac, Jacó, os seus familiares, os meus que morreram em Cristo, aqueles que morreram salvos pela graça, eles vão ressuscitar primeiro. Depois, é um evento depois do outro. E veja, aqui não é uma lacuna de 7 anos, como tem alguns que falam aí na teologia. É imediatamente, os mortos em Cristo ressuscitam, e quem estiver vivo será arrebatado. E nas nuvens haverá esse encontro triunfal de Cristo com toda a sua igreja, todos os salvos em Cristo Jesus. Ele vai aparecer nas nuvens. Os mortos vão ressuscitar. Depois, quem estiver vivo vai encontrar-se com ele.
Querido, essa vinda será gloriosa. O verso 30 diz assim sobre esse dia. E aqui eu vou encerrar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Será glorioso, será uma vinda pessoal, será visível, será audível, será pública. Todo olho verá, não haverá arrebatamento secreto depois de uma vinda visível. A vinda dele é única. Ele vai aparecer no céu, ele vai estar montado num cavalo branco, ele vem acompanhado de um séquito celestial, ele virá ao soar da trombeta, ele descerá nas nuvens, acompanhado dos anjos dos remidos, e ele virá em grande esplendor, e todos os povos que o rejeitaram lamentarão. Mas você e eu, que professamos e gastamos os nossos dias o servindo, nos encontraremos com ele nas nuvens e regozijaremos no Deus da nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Será um dia de vitória. Ele virá vitoriosamente para arrebatar a sua igreja. Querido, mas esse dia tem que te encontrar preparado. O verso 32 diz que isso se dará mediante avisos claros como esse aqui. Quero te encorajar a ler de novo na sua casa esse capítulo com cuidado. Aqui no verso 32 ele faz uma analogia com a figueira que começa a brotar, os sinais que estão gritando aos nossos ouvidos. O livro de Apocalipse, que a gente vai ler na terceira terça-feira, mostra que esses sinais que derramam juízo já estão acontecendo. Esses anúncios da trombeta estão contando. A Bíblia diz que ele vai vir em breve, porque a vinda dele está próxima, mas lembre-se, é imprevisível. Pastora, será que vai ser de manhã, à tarde ou à noite? Querido, isso não importa, mas acredite, vai ser de manhã, à tarde e à noite. Porque se for de manhã no Brasil, vai ser à noite na China. Se for de manhã no Brasil, vai ser à tarde na Europa. Em todo lugar. Pessoas verão a vinda do Filho do Homem. E o céu é um lugar preparado para um crente preparado. A vinda dele é inesperada. E será dia de juízo. O texto termina falando da necessidade de vigilância. A necessidade de estar atento ao que está acontecendo. A palavra de ordem de Jesus é vigiai. Porque esse dia vai nos pegar como um ladrão. Responder a pergunta, Jesus vem, eu vou, é aquilo que diariamente você e eu temos que fazer. Antes de satisfazer as nossas vontades. Antes de consumar os nossos desejos. É lembrar que Ele vem. E será terrível para quem não for. Jesus termina o discurso profético, contando a parábola acerca do Senhor que viajou e encarregou os seus bens aos seus servos, nas mãos de 2 encarregados. Verso 45 a 51. E ele fala que a preparação para a vinda do Senhor é servi-lo com fidelidade, porque ele compara um servo fiel com um servo infiel. O fiel cuidou com zelo de tudo, sabendo que ele teria que prestar contas ao seu senhor. O seu senhor chegou e o galardoou de privilégios, mas o servo infiel não cuidou de absolutamente nada. Porque ele pensava, meu senhor vai demorar muito. Eu posso viver aqui, não tem nada a ver. Eu posso sair fazendo o que eu tenho vontade. E aí, o texto vai dizer que esse servo infiel passou a beber e a comer com os ébrios. A palavra ébrio significa tolos. Fazer aquilo que o mundo faz e acha normal. E esse servo infiel, com a sua sorte hipócrita, o texto diz que foi para um lugar de choro e ranger de dentes. Esse servo infiel estava despreocupado, estava desalmado e viveu uma dissipação. O objetivo dessa série é olhar para mim e para você, para que a gente consiga responder a seguinte pergunta: como nós estamos vivendo? Em santidade ou desprezando os anúncios do Deus que disse que voltaria para nos buscar? Querido, o tempo de acertar sua vida com Jesus é hoje. O tempo de matar a carne é hoje. Em breve Ele chamará você e eu para prestarmos conta da nossa administração. A administração do que, pastora Sara? Da vida que Ele te deu para viver. Do corpo que Ele te deu para habitar. Daquilo que Ele queria que você fizesse. O meu e o seu desafio é viver hoje como se Ele fosse voltar amanhã. Porque o dia da volta
está próximo. Vamos orar? Quero chamar o nosso pastor aqui para orar conosco e por nós. Jesus vem. Você vai.